Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Salmos capítulo 90, versículo 4. Vamos tratar de um assunto delicado hoje, mas bastante importante. Salmos 90, versículo 4. Eu ministrava essa mensagem de manhã e durante o dia eu fiquei raciocinando no que foi pregado. Eu fiquei pensando em algumas coisas, voltei lá no passado, comecei a lembrar de algumas coisas. E olha para você perceber o quanto isso é sério. Versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Olha aqui para o pastor Rafael. Irmãos, tem muitas pessoas sofrendo por ansiedade. Tem muitas pessoas sofrendo porque são ansiosas, desesperadas, imediatistas. Pessoas que parecem carregar o mundo todo em suas costas, porque acham que o tempo dela é o tempo de Deus. Ela acha que o calendário dela é o calendário de Deus, e sofrem por isso. Comem a unha, se apavoram, fazem o que não deve fazer, tomam atitudes erradas, precipitadas, desesperadas, e vive andando em círculo, não sai do deserto, anos e anos. Eu acredito que é uma boa mensagem para iniciar 2020. Nós trazemos todo esse peso por conta própria. Nós geramos tudo isso, nós criamos toda essa ansiedade, nós criamos toda essa aflição, esse desespero, nós vivemos escravos daquilo que nós mesmos criamos. O Senhor nos libertou para que fôssemos livres, mas a todo tempo criamos coisas que têm nos escravizado. E você fica escravo daquela data, você fica escravo daquele pensamento, você fica escravo daquelas estatísticas. Pessoas que andam desesperadas. Pastor, eu não vou casar mais. Pastor, eu não vou ter mais filhos. Pastor, eu não vou ficar rico. Pastor, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Porque, eu determinei, pastor, que em 2019 até dia 31 Deus tinha que fazer. E eu volto a repetir a mensagem de domingo passado. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus, irmão? Quem é você para definir data? Na verdade, que data é essa que Deus nem conhece? É verdade ou não? Não, é dia 31 de dezembro de 2019. O que é isso? O que é isso para Deus? Que calendário é esse? Semana, mês, ano. O salmista diz aqui, versículo 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Simples e leve assim, amém? Então o que é o grande enigma disso tudo? É a gente deixar de querer ditar as regras, de criar as regras, e começar a conhecer mais de Deus, para que você viva tranquilo e saiba esperar o tempo dele, amém, Jesus? Eu acredito que essa é a saída. Você parar de querer ficar inventando as coisas. Não, pastor, porque eu vou fazer 7 dias, essa campanha de 7 dias, e no 7º dia Deus vai fazer. Você já consultou Ele? Você já orou? Você já buscou? Para de ficar criando data, sabe por quê? Porque você só se frustra com isso e vai deixando o fardo cada vez mais pesado sobre as suas costas.
Aí você começa a desacreditar de um monte de coisa. Por que em vez de você não fazer uma campanha de 7 dias, você não coloca no seu coração de ler a Bíblia, de buscar, de começar a compreender o que Deus tem para a sua vida? Por que você não investe esses 7 dias buscando uma amizade mais afinada, um envolvimento? Por que você não busca uma comunhão verdadeira, que vai te trazer a paz que excede o entendimento humano? Que mesmo não acontecendo hoje, você tem paz para esperar para acontecer amanhã. Este é o filho, este é o servo, que conhece o seu Senhor, que descansa no seu Senhor. Não um servo desesperado que fica jogando e atirando para todo lado. Pastor, esses dias, esse tempo atrás, a irmã disse: pastor, achei um negócio que vai resolver o que eu estou precisando. Tem uma tal de doutora Daiane aí que traz a pessoa amada em 3 dias. Vai lá. Na igreja não tem coragem de dar uma oferta, mas vai lá na doutora Daiane para ver se ela atende de graça. Para com isso. Mas é porque eu quero em 3 dias. Você não quer nada. Às vezes você nem sabe o que Deus está fazendo. Às vezes precisa ser tratado tantas coisas antes e você só está querendo aquilo. E Ele diz: filho meu, eu preciso que você venha, porque uma obra grande precisa ser feita na sua vida. Eu poderia te dar essa caneca agora, porque é o que você quer, mas antes de te dar essa caneca, precisa fazer uma revisão geral. Tem muita coisa para mudar aí. Eu contava um testemunho, eu acho que eu nunca contei esse testemunho assim, na igreja. Mas quando eu era bem jovenzinho, menininho ainda, criança, eu comecei a namorar. E eu comecei a namorar uma menina que era a família toda evangélica. E naquele tempo era um negócio muito estranho. Era um negócio muito diferente. A minha família ficou assim, de cabelo arrepiado. Falou: meu Deus do céu, você está namorando crente? Esses crentes que ficam batendo na porta dos outros aí. E no começo eu gostava dela, eu fiquei assim meio, tipo, será que eu largo por causa disso? Será que eu vou em frente? Esse crente não vai pegar em mim não, eu me defendo. Esse crente não vai me convencer não. E eu lembro que o pai dela, ele tinha uma indústria e entregava a mercadoria dele no Brasil todo. Tinha vários caminhões. E quando era época de férias, ele gostava de fazer algumas rotas e ele mesmo ia dirigindo para poder ver como é que estava o atendimento, o suprimento daquelas rotas. E às vezes ele me levava, ele falava: Rafael, já saiu de férias? E eu menina ainda, falei: já. Não, então vamos viajar comigo para tal lugar. Mas era só para pregar para mim, e o tempo todo dentro do caminhão pregando. Aí eu falava: nossa, mas que velho chato, Deus me livre. Esse velho ninguém aguenta, ele só fala de Bíblia. E às vezes eu marcava, ele falava: 4h30 da manhã nós vamos sair para Belo Horizonte. E quando eu entrava na boleia do caminhão, eu já via a Bíblia dele lá. Falava: estou frito. Mas aquela sementinha hoje permitiu eu estar aqui, ministrando para vocês. Tudo na vida tem um propósito. Deus, Ele trabalha com propósitos. Amém? Vamos ver isso nas Escrituras. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu. Tem muita coisa interessante aqui. Primeiro, Deus trabalha com propósito, amém? Nós vimos semana passada que todos os propósitos se cumprirão aqui nessa terra. Então não é com data, é com propósito. Amém, pessoal? Para de ficar com esse negócio, porque até
dia 30 de dezembro desse mês, pastor, vai ter que ter um carro novo na minha garagem. Por que você não vai conhecer mais de Deus, buscar mais a presença dEle, se envolver e começar a compreender os propósitos dEle na sua vida e viver isso tudo no tempo certo? Você está estabelecendo data que o Senhor nem conhece, isso para Ele não faz nem sentido. Nós vimos nos Salmos, o salmista dizendo que 1000 anos para Ele é como o dia de ontem que se passou. Às vezes você está dizendo fevereiro, março, abril, o que é isso para Deus, irmão? Isso é uma referência aqui da terra, para que a gente não possa se perder. Agora, aprenda. Propósito, Ele trabalha com propósito. E outra coisa, sabemos que aquele que também trabalha com propósito, que acredita no propósito, que se envolve com Deus, que começa a querer entender o propósito de Deus, as coisas contribuem para o bem dele. Então onde está o segredo? É você parar de ficar estabelecendo coisas, criando coisas, e começar a entender o propósito de Deus. Começar a entender o que Deus está fazendo, onde Ele está te tratando, onde Ele está querendo trabalhar você para que você seja melhor. Nós vivemos um tempo de pessoas ansiosas, imediatistas, pessoas que, como eu venho falando já tem uns 15 dias, que se diz colocar Deus na parede. Eu contei isso domingo passado, a irmã chegou, pastor, eu vou colocar Deus na parede essa noite. Meu Deus, onde você está com a cabeça? Quem é você para colocar Deus na parede? Pessoas que não sabem viver os processos. Pessoas que não sabem viver e aprender nos processos. O que acontece com elas? Elas sofrem, elas ficam fadigadas, elas ficam cansadas. O processo, em vez de ensinar elas, parece que enterra elas, torna elas a ponto de desistir. O processo é uma escola, ninguém morre no processo, diga glória a Deus. A luta que você passa não vai te matar, vai te fazer melhor. A dificuldade que você passa não vai levar você ao zero, anular você, envergonhar, fazer você sumir do mapa, mas vai fazer com que você cresça por dentro, e quando esse crescimento acontecer, isso seja honrado publicamente. Só que a gente precisa compreender. É a mensagem de domingo passado, quer viver de aparência, domingo retrasado, perdão. Não, tem que ser imediatista para mostrar para o fulano, para mostrar para o ciclano. Daí vive aquela questão superficial. Não tem a vida construída sobre a rocha, sobre a verdade, sobre a palavra. Aí quando pensa que está por cima, já está por baixo de novo, porque é só capa. Deus quer formar um povo para a eternidade, meu irmão. Para de brincar, de ser, seja quem você é de verdade, deixa Deus trabalhar para que você melhore a cada dia, não tenha vergonha disso. Nós fomos escolhidos, nós carregamos um propósito, nós fomos ungidos, mas isso não tira e nem anula o processo que precisa acontecer na sua vida. Davi, ele foi ungido. Samuel foi ungir Davi, e você percebe que as coisas contribuem tanto para o bem daqueles que amam a Deus, que Davi não estava nem na casa, é verdade ou não é? Davi não estava nem na casa, mas mandaram chamar, Davi veio, foi ungido, o óleo foi derramado, e Davi foi ungido como novo rei. Quantas coisas já não aconteceram na sua vida? Quantos milagres Deus já não fez? Quantas vezes você já não disse, nossa, nem era para acontecer, mas Deus se lembrou de mim. E hoje você, com a unção na cabeça,
está aí às vezes blasfemando, desanimando, entristecido. Pastor, mas Deus já me liberou tantas palavras, pastor, eu creio que eu vou arrebentar, eu creio que a unção está na minha cabeça. Davi também, mas teve que passar anos assistindo Saul vivo, ele com a unção na cabeça e não podia reinar. Por quê? Porque Saul vivo e ele não podendo reinar, ainda era a matéria da escola para tratar algumas coisas em Davi. Porque às vezes a gente quer um negócio do nosso jeito. Não, se eu sou rei, mata esse homem agora, tira ele do meu caminho, que eu já vou começar a reinar hoje. As coisas não é no seu tempo, as coisas não é da sua forma. Você vai precisar passar por todos os processos. Eu acredito que Davi teve que engolir seco por muito tempo, verdade ou não? Dava vontade de bater no peito e falar: eu tenho a unção na cabeça, eu sou rei. Esse aí já foi rejeitado, eu não vou mais engolir isso não. Processos. Precisava ser tratado em alguma coisa. E às vezes Deus cria situações para poder nos tratar. Às vezes da ansiedade, da arrogância, às vezes da prepotência, às vezes de se irar facilmente, e as situações vêm, parece que é uma coisa que está saindo fora do propósito de Deus, mas na verdade é tudo matéria da escola, e aquilo vem e começa a te ensinar. Mas daí que está o segredo. Muitas pessoas não veem isso como ensino e desprezam, ficam sofrendo no meio dos processos, ficam desesperadas, querendo que Deus tire ela do processo, querendo que Deus arranque ela daquele deserto, querendo que Deus acabe com aquilo até meia-noite de hoje. E eu vou dizer uma coisa para você: cometer um erro desse é a mesma coisa que você colocar fogo na escola que você estuda. Pastor, eu coloquei fogo na escola. Parabéns, você vai ficar burro. Tem gente querendo colocar fogo na escola, irmão. Tem gente que não está compreendendo que o processo é ensinamento, que é no processo que você aprende, que Deus te trata, que Deus muda isso aqui, muda aquilo ali, muda aquilo outro, para que você possa assumir o propósito que Ele tem para você. Você lembra da história de José? Sim ou não? Poxa, José teve a visão, parecia que estava tudo pronto, que alegria. Poxa, José entendeu que ele ia ser líder, que ele ia estar por cima, que ele ia ter pessoas ao seu serviço, mas dali para poder governar o Egito foi trabalho, sim ou não? Cada bacada que aquele homem sofreu, meu irmão. Quando ele achou que o negócio estava indo, na casa de Potifar, as coisas prosperando, Potifar dizendo: nunca minha casa teve tão próspera. Quando esse homem chegou, o negócio aconteceu, e José falou: eu estou no caminho certo, eu acho que daqui para frente o negócio vai acontecer de verdade. E quando ele achou isso, lá no cárcere. Às vezes você fica achando que Deus está errando na obra na sua vida. Pastor, não era para cá, era para lá. Quem você é para falar alguma coisa, meu irmão? Aprenda onde Deus tem te colocado, aprenda com o que Deus tem permitido você viver. Lá na frente pode ser um grande testemunho, um livro que você vai escrever para ajudar muitas pessoas. Para de sofrer. O seu choro, o seu desespero não vai mudar. Deus não vai tirar a matéria da grade. Você vai ter que estudar isso e aprender com isso, e só vai seguir em frente quando for aprovado. José se vê lá no cárcere, no lugar pior que um homem poderia chegar.
lá na estaca zero. Aí você para e pensa, esse negócio não foi de Deus. Injustiça? Como é que pode? Matéria, sabe por quê? Porque imagina um homem desse governando todo um povo, uma nação, e ele sofre alguma injustiça enquanto ele administra. Daí ele vai para o quarto dele e começa a chorar igual um menino. Ai, eu não suporto isso. Daí o líder de todo o povo está lá, mimimi. Deus deu essa matéria por quê? Porque precisava de um homem, não de um frouxo. Deus colocou essa matéria porque precisava de um líder, de um homem de verdade, que conduzisse um povo sem tremer, sem ter medo de que Deus não poderia intervir ou agir na causa dele. Às vezes Deus permite algumas coisas para que lá na frente a gente não tenha dúvida de que Ele é poderoso para fazer. Hoje você responde por você, amanhã você vai responder por uma família, por uma empresa, ou às vezes por uma igreja. Amém, Jesus? Um dia eu respondi só por mim. Quando eu comecei na fé, eu cuidava de mim, eu me preocupava comigo. Hoje eu respondo pela minha família. Hoje eu respondo pela minha família lá em Minas. É referência para eles a minha vida. Respondo pela minha família aqui, respondo pela igreja. Centenas de pessoas. Como é que eu posso chegar aqui com coisinhas ainda de criança, de gente mole, de pessoa que é frouxo na fé? Não dá. Não dá. É a mesma coisa aí fora. Pastor, eu quero ser eu quero passar num concurso aí onde só tem 2 vagas. Não dá para você estudar como você estuda para um concurso que tem 1000. Você precisa se empenhar mais, você precisa se esforçar mais, você precisa dedicar mais, você precisa ser melhor do que o outro. Quando eu prestava vestibular, minha mãe sempre dizia: enquanto você dorme, tem um japonês estudando. Aí eu nem dormia nem estudava, porque eu ficava com raiva, lembrando do japonês e não conseguia me concentrar. Aprenda uma coisa, meu irmão, não adianta. Como é que José ia estar à frente daquela multidão quando falasse em fome? Ele ia ficar desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Ai, o povo tudo vai morrer de fome. Deus não levantou você para ser frouxo, com espírito de covardia. Deus está tratando, te ensinando, fazendo você estudar para que você seja um homem de fé lá na frente. Para que as pessoas olhem para a sua atitude de fé, para a sua força, para a sua confiança e siga junto contigo. Não dá para seguir pessoa que uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai para lá, outra hora vai para cá, uma hora quer seguir, outra hora quer desistir. É verdade ou não? Como é que você segue um ser desse? Se eu subir nesse altar aqui e ficar falando para você: está tão difícil o negócio, nossa, o negócio não está fácil, estou achando que domingo que vem não vai dar certo não, acho que nós vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Não, meu irmão, a missão é essa e nós vamos até o fim. Se você tiver fé, você vai assistir, porque Deus vai fazer acontecer. Sabe por quê? Nós podemos estar vivendo um tempo de ensinamento, mas vai chegar o tempo da honra, porque é Ele que manda. A Bíblia diz que Ele abate o rei e Ele exalta o rei. Amém, Jesus? Muitos às vezes ficaram dando risada, até mesmo o diabo, olha lá, diz que é sobre propósito, diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas olha lá, armamos para ele e colocamos ele lá no cárcere. Daí Deus dá a última matéria, pega José e fala: agora ele não vai mais para a casa de Potifar, porque é pequeno para ele, agora ele vai para o palácio porque ele vai governar, e Potifar vai responder a ele. Diga glória a Deus. Irmão, é o que Deus tem para a nossa vida.
Às vezes você fica preocupado, pastor, mas é porque o diabo não está com nada, irmão. O diabo é um derrotado. Você precisa crer no Deus que você serve. José poderia estar lá no cárcere dizendo: agora eu estou perdido, agora já era. Mas ele sabia quem o Deus dele era. Ele sabia. Potifar podia estar olhando ele no cárcere e dizendo: vai morrer às mínguas aí. Nunca mais ele pisa nessa casa. Aí Deus pega José do dia para a noite e põe lá. E Faraó diz: Potifar, agora qualquer coisa você bate continência para esse homem. Que homem? Para o José. Diga: é o que Deus vai fazer na minha vida. É o que Deus vai fazer na minha vida. Às vezes você está num caminho que parece diferente, mas é matéria que você tem que cumprir. Descansa o seu coração que o mesmo Deus que te tirou da onde te tirou vai te colocar num lugar de honra. Vai fazer acontecer. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 8, abre comigo. Vivemos num tempo onde as pessoas têm perdido a essência do temor. Elas querem saber mais do que Deus. Elas querem saber mais do que Deus. Eu estava conversando com a minha esposa à tarde e eu estava rindo. Teve um tempo, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador. Nossa Deus, que alegria. Computador de mesa. Aí eu ligava ele, ia lá, fazia leite, passava manteiga no pão, comia o pão, bebia o leite e esperava ele, ainda não ligava. Hoje você aperta o botão, passa 15 segundos, se o computador não inicia, você quer chutar ele. Vivemos num tempo de pessoas imediatistas. O celular, você reinicia ele, demora fração de segundos, mas aquilo parece uma eternidade. E da mesma forma está acontecendo na vida com Deus. Pessoas querem ir na igreja somente para buscar a bênção, somente para poder ver aquele negócio que ela não tem. Não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Eu contava a história para vocês. Nesse tempo, ainda menino, o sogro pregava para mim. E eu falava: nossa, que velho chato, não aguento esse velho. Na próxima viagem eu não vou vir com ele não. O velho só fala de Bíblia, Deus me livre. Só que eu era esperto, eu falei: eu preciso ter uma boa comunhão com ele. É o pai da namorada, né? Então eu fingia que eu ficava gostando, que estava satisfeito com a pregação dele, mas estava um saco. Só que aprenda uma coisa, preste bastante atenção nisso. Todos são preciosidades aos olhos do Senhor. Quando você não cuida de algo que é preciosidade aos olhos de Deus, você se estrepa. Ele pregou, Deus me deu a oportunidade de aprender um pouco dele, para poder cuidar melhor da namorada, ou que fosse a futura esposa, mas eu não dei valor, não queria saber de crente, nem de Bíblia, muito menos de igreja. Quando eles me levavam, eu ia de bermuda e ainda ficava assim lá. Só que não adianta, né, irmão? Você sabe como é que a palavra é eficaz, é verdade ou não é? Tampava o ouvido, mas o ouvido do coração ainda estava ouvindo. E um dia aquilo ia trazer resultados. E o tempo passou 7, quase 8 anos, até que Deus disse: não, é uma família abençoada, é uma família que me serve,
é uma princesa dos meus olhos e o Rafael não merece ela, então eu vou tirar. Tirou. Eu não valorizava, mas quando perdi, o ser humano é assim, não é? Ficou doido. Nunca tive problema com depressão, com desânimo, com tristeza, com complexo, mas quando isso aconteceu, eu fiquei depressivo, irmão. Fiquei doido, falei, não, agora eu quero, tem que dar certo, não, vai ter que voltar para mim. Poxa, vai bater de frente com Deus, irmão. E aí eu fui para a igreja, só que eu fui para a igreja certo, comigo não tinha duas conversas. O pastor me perguntou, mas e aí, o que é? Eu falei, não, eu só quero que a minha namorada volte para mim, depois que ela voltar, você não vai me ver aqui mais não. Pastor, sério, pelo menos eu era sincero, mas hoje em dia tem muito crente na igreja que vem por causa de bênção, às vezes disfarçado, é verdade ou não é? Ui, diga ui. Diga ui. É, pelo menos por não ter conhecimento de nada, eu era o sincerão. Eu falei, eu só quero meu namoro de volta. Diz que aqui paralítico anda, diz que aqui o negócio acontece, então é aqui que eu vim. Sabia de nada. E eu mal imaginava que ali começaria uma grande obra. Uma grande obra que eu não tinha nem ideia. Isso é fato real, irmão. Isso é um pouco da minha história. Porque às vezes as pessoas veem e acham que o pastor caiu de paraquedas aqui, que tudo aconteceu do dia para a noite. Tem uma história. Foi Deus que me colocou aqui para pregar para vocês. E assim eu comecei. Nunca disfarçava o meu interesse de estar ali naquela igreja. Eu só queria que acontecesse. Mas eu já estava laçado. Eu achava que eu estava ali, que ia acontecer, que em pouco tempo. E eu fui envolvendo. E a palavra foi ganhando espaço. E eu fui começando a abrir a minha visão. Fui começando a entender algumas coisas. Fui começando a compreender as coisas de Deus. Fui deixando o meu calendário de lado para poder aprender de Deus. O que eu prego aqui para você hoje é o que eu vivi também. Eu falei, Senhor, esse ano eu não marco mais data para essa menina voltar. Esse ano eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero começar a entender se é ela o propósito da minha vida. Porque se for ela, eu sei que vai cooperar para o meu bem, mas se não for ela, eu estou lutando contra algo que nunca vai acontecer. E eu fui aprendendo, fui crescendo na fé. Esperei por anos, muitos anos. Nunca orei com ninguém. Já era pastor, já dirigi igreja, e nunca orei por ninguém. Uma vez o líder disse para mim, o que tem contigo? Tem um tanto de moça que bate aqui no escritório querendo orar para casar contigo. Você não gosta de ninguém, irmão. Você está esperando uma pessoa perfeita? Não, eu estou esperando a pessoa que Deus preparou para mim. Muitos anos se passaram. E um dia eu tive a oportunidade, a igreja cheia e eu ministrando. E aquele senhor que pregava aquelas palavras, o meu ex-sogro, ele tinha um coração muito bom e ele tinha uma fábrica de pão, tipo a Puma, pão de forma, bisnaguinha, e ele doava para as igrejas. E depois de muitos anos ele fez uma doação para a nossa igreja, só que como era horário assim de tardezinha, quase ele indo já para a sua casa, ele falou, não, eu mesmo vou lá, levo esse pão, põe dentro da caminhonete, pediu para os funcionários, eu mesmo passo na igreja e deixo lá. Nós tínhamos culto o dia todo, isso era umas 5:30, e eu estava ali pregando. E quando ele desceu da caminhonete, entrou na porta da igreja, ele sentiu mal.
Aí eu vi aquele reboliço, eles correram para socorrer ele, levaram para o escritório do pastor, para o lado de fora da igreja, pelo estacionamento. Seu Josué, o que aconteceu? Você sentiu mal? O que foi? Ele falou: a sementinha que eu lancei deu fruto. Deus está fazendo a obra, irmão. Não tem nada morto, não tem nada parado. Deus está fazendo a obra. Mas às vezes o nosso imediatismo não deixa a gente perceber isso. A gente sofre porque ainda não aconteceu e na verdade era para você estar estudando, aprendendo. E assim as coisas seguiram, anos se passaram. Meu pai, meu filho, você não vai casar. Até que Deus apresentou a mulher da minha vida, que eu amo com todas as minhas forças. E hoje entendo que não podia ser 1 milímetro diferente do que é, senão não suportaria. Aprenda uma coisa: as coisas cooperam para o bem, há um propósito. O dia que você parar de estabelecer data que Deus nem conhece, de ficar colocando Deus na parede, de cobrar, e começar a conhecer mais dele, o seu coração vai andar em paz, sabendo que você carrega a unção de um rei e que existe um dia para começar o seu reinado. Aplauda Jesus. Amém. Capítulo 8. Até meia-noite hoje nós vamos seguindo aqui. Aí, ó, pelo menos um ali para me ajudar. Capítulo 8, versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas. O que o povo queria? Um rei. Um rei. Não, nós queremos um rei, igual os outros têm, as outras nações têm, todo mundo tem, por que a gente não tem? Mas só eu lhe sou necessário. Não, nós queremos um rei. Mas Deus, mas só eu lhe sou necessário. Diga: o Senhor é necessário, é suficiente. Para de ficar inventando as coisas. Sempre a grama do vizinho é mais verde que a sua. Ah, pastor, porque eu quero o carro que o vizinho tem, eu quero o emprego que o vizinho tem. Para com isso. Deus tem para você algo especial e particular, mas é no tempo dele. E se você ficar querendo forçar a situação a acontecer, vai dar problema. O povo: não, nós queremos um rei. Mas espera aí, Deus tem sido rei para vocês, tem suprido, tem feito, tem cuidado. Não, mas nós queremos uma pessoa que esteja à frente para a gente poder seguir ela. Nós queremos um rei. E não adianta, irmão, nós temos o livre-arbítrio. Tem pessoa que não adianta, ela quer o que está na cabeça dela, ela quer do jeito dela, no tempo dela, e assim ela vai atropelando o negócio. Daí sai do propósito, as coisas, em vez de cooperar para o bem, cooperam para o mal. E depois lá na frente volta com o rabinho entre as pernas para começar do zero de novo. Essa é uma boa palavra para você hoje. Vale a pena acreditar e investir na direção de Deus, porque ela é certeira, ela é exata. E assim eles fizeram. Vem comigo, versículo 6. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de quem? Quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto, pois não te tem rejeitado a ti, antes me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. Samuel triste: ah, porque eu fui rejeitado. Samuel, antes de te rejeitar, eles me rejeitaram, que é o pior de tudo, é verdade ou não é? A gente ser rejeitado pelo ser humano já é ruim, não é verdade?
Você se sente bem sendo rejeitado? Eu também não me sinto não, mas também não morro por causa disso não. É verdade ou não é? Tem gente que morre, né, irmão? Ai, pastor, fulano não me cumprimentou, acho que eu quero morrer. Ah, não morro nunca. Nem sofro. Amém, Jesus? Você ser rejeitado pelo homem é triste. Agora imagina você rejeitar Deus. Essa palavra é muito forte, irmão. O povo rejeitou a Deus. Você não pode rejeitar Deus. Deus tem cuidado de você. Deus, Ele tem suprido. Se você está de pé, porque ainda Ele tem feito. Pastor, mas eu tenho sido levado no limite. Mas Ele está contigo no limite. Não rejeite, irmão. Não rejeite. Essa palavra aqui eu vou repetir. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Diga, o Senhor reina na minha vida. Mas tem que ser mais forte. Diga, o Senhor reina sobre a minha vida. Ele é o meu rei, o rei dos reis. Amém, pessoal? Nós somos amigos, eu sou o seu pastor aqui na terra, mas o seu rei é Jesus. Amém? O seu rei é Jesus. Pastor, eu preciso do Senhor. Não, você precisa de Deus. Isso nunca vai ser confundido aqui nessa igreja. Você precisa do Senhor Jesus. Amém? Você precisa dele. Nós somos amigos, é um servindo o outro aqui nessa terra. Porque na verdade, uma hora eu posso precisar de você, você de mim, e assim nós vamos ajudando. Deus me coloca aqui nessa posição, posso te ajudar em palavras, em ensinamentos, pregando, ministrando ao seu coração, te dando conselhos, mas é uma troca. Agora Ele reina sobre nós. Ele é o nosso rei, e nunca rejeite esse reinado. Amém, pessoal? Segue, versículo de número 8. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram. Isso é sério, outros deuses. Poderia dar para você aqui vários nomes. O Deus do desespero, da ansiedade, o Deus do medo, da covardia, da incredulidade, vários nomes, dezenas, até mesmo centenas de outros deuses, que acaba tomando o lugar do Senhor. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Versículo 18, para não delongar muito. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele. Amigo, eu dei liberdade para vocês, professar, para você consumir a sua fé. Eu dei liberdade para você colocar toda a sua força onde você quiser. E vocês fizeram o que acharam melhor. Então eu não tenho nada com isso. Segue, 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós não tem negociação, estamos decididos, queremos um rei. Mas o Senhor não é suficiente, não estava bem servido. Não, nós queremos um rei de carne e osso. Então vai, versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. E ali foi Saul o nomeado. Foi assim ou foi assim? Ninguém vai ser melhor do que Deus.
Ninguém vai ser melhor do que Deus. Hoje nós estávamos estudando no curso bíblico. Somos templo do Espírito de Deus. A pessoa do Espírito Santo mora dentro de você, para te dirigir, te conduzir e para fazer você a melhor pessoa possível. Daí eu lhe faço uma pergunta: como que Deus mora dentro de você e pode dar errado? Diga: não vai dar errado. Eu passo por um momento de aprendizado, mas vai dar certo. Diga: vai dar certo, vai dar certo. Não por mim, mas porque Ele habita dentro de mim. Isso não é prepotência. Isso não é prepotência. Tem pessoas que acham que é prepotência. Ah, pastor, o senhor tem muita fé, o senhor é muito prepotente. Amigo, eu não tenho culpa de Deus morar dentro de mim. Essa pode ser uma resposta para as pessoas, é verdade ou não é? Diga assim para o seu irmão: não tenho culpa dele morar aqui dentro. Como é que eu posso ser uma pessoa comum? Como é que eu posso ser uma pessoa normal? Se o Deus que fez os céus e a terra habita dentro de mim. Nós vamos arrebentar. Amém, Jesus? Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença, não porque nós somos, mas porque Ele é. E Ele está habitando dentro de nós. Amém? Segundo as Crônicas, para terminar, 32:8. Põe para a gente aí. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Chega de ir no braço de carne. É o braço do Senhor que guerreia as nossas guerras. Amém? Para de querer fazer o negócio. Deixa Deus fazer por você. Eles queriam um rei, criou. Não tem que ter um rei, porque se não tiver um rei não vai funcionar. Pois o rei, daí que não funcionou. No final o negócio deu tudo errado. Braço de carne. Com eles estão o braço de carne, mas com nós está o braço de Deus para guerrear as nossas guerras. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. É o Senhor que nos instrui, nos ajuda. É o Senhor que está à frente. É o Senhor que vai nos dar a vitória. Aplauda Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, que bom estar em família. Essa igreja é uma família. É a família do Senhor. Nós amamos te servir. Nós temos prazer de nos reunir aqui e estudar a tua palavra, parar para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Que continue sempre assim, Pai. Que essa essência seja mantida até a tua volta, Jesus. Cuide dos teus filhos, dê a eles uma semana de vitórias. Que a graça, que o favor do Senhor esteja sobre todos. Que a unção da cura, que a unção da libertação, do poder do Espírito esteja sobre todos. Alcance a vida de todos. E que eles tenham uma semana de vitórias, mas sem ansiedade, sem aflição, sem desespero, mas sempre buscando uma comunhão que vai trazer a paz para esperar o tempo determinado, o cumprimento do propósito e as coisas cooperando para o bem. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Vai com Deus. Jesus te ama. Eu te espero quarta-feira para a festa maravilhosa na presença de Deus. Vai na fé.